Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aqui para o passeio no Canyon do Xingó. Partindo aqui, de pertinho, a usina do Xingó tá ali. Sinais de amor aqui, ó. Deixar até a calcinha aqui, ó. Coisa de louco isso aqui. Então esse é o barquinho que vai levar a gente. Agora entramos no Canyon Xingó. Da escadaria fica a imagem de São Francisco, que foi posto aqui pela Chesse, pela hidrelétrica, em homenagem ao rio, né, que leva o nome de São Francisco. Todo dia 4 de outubro tem uma missa em homenagem a ele aqui, ao santo, e ao rio também. E dia 4 de outubro, o São Francisco é Tá cheio de barcos. Isso, vem 2 catamaras grandes em cortejo e os barcos menores seguindo. O pessoal aqui Aí E é um oratório mesmo, né? O estilo já foi, eles olharam. Então, isso aí é natural, eles aproveitaram que era natural e já colocaram mais. Então agora chegamos aqui no ponto onde a gente pega esse barquinho aqui para ir lá onde fica o Canyon, bonito mesmo, aquele que todo mundo conhece das fotos. É lá. E 20 reais depois estamos aqui, esse barquinho indo lá pro lugar mais bonito aqui do Canyon. E é a parte legal da parada. Aí a galera já tá entrando na água. Mas isso não me pega não. O ventinho tá frio aqui quando anda de barco daí. Vai ficar complicado. Aquela caverna que vocês viram no outro vídeo. Quem quiser assistir melhor e ouvir as histórias, tá o link no card aí. Só clicar e assistir.
Então aqui paramos no restaurante Castanho, que tem isso aqui tudo bonito, como vocês vejam por aí. Tem um almoço muito bom aí, vocês viram da outra vez que eu estive aqui. E é isso, vamos dar um tempinho aqui e continuamos pela represa de Xingó. Aquelas pedras que os turistas empilham, aqui a natureza empilhou sozinha. Então aqui chegamos. Agora vamos fazer o passeio lá embaixo, na Rota do Cangaço, e almoçar por lá. Então, chegamos aqui no centro histórico de Piranhas, que está aí pra cima. O barco daqui a pouco pega nós aqui para irmos lá para a Grota de Angicos, ver lá o local onde Lampião foi assassinado, e navegar um pouquinho mais pelo Velho Chico, que está aí embaixo, ó. E volta ao rio. Chegamos aqui no restaurante Angicos. Daqui a gente vai fazer o passeio lá para a grota. Mas primeiro vamos comer. Vamos eu, o Walter, a Raquel e o Cleomar para esse passeio que é lá na Gruta do Lampião, onde morreu ele, né? Essa aí acho que deve ser uma réplica da casinha do Lampião, sei lá. Cadeiras que pertenceram. Essa é Maria Bonita, o Lampião. A Maria Bonita botava medo com a cara dela. Ambíguo desse jeito, meu Deus, que inimigo. Eu nem dou parado. Traíra desse jeito. Essa daqui é a trilha, leva cerca de 30 minutos para ir até lá, 680 metros. E foi nesse local que a Volante colocou seu plano em prática para chegar até a grota. Então eles fizeram esse percurso que nós estamos fazendo no dia 27 de julho de 1938 à noite, chegando aqui aproximadamente 10 horas da noite, 10h30 entre 10h40. Então, aqui, como nós já estamos próximos da grota, a Volante daqui já escutava gargalhadas, né, vozes altas. Então, eles perceberam que o Lampião, nessa noite, se encontrava em festa com seu bando. Então, aí eles decidiram colocar seu plano em prática, se posicionarem lá na grota e esperar a manhãzinha seguinte, que tudo aconteceu no dia 28 de julho de 1938, às 5h15 da manhã. Então, quarta-feira, faz 83 anos da morte de Lampião. Então, como era um grupo de 48 soldados, se reuniram aqui esses 48 soldados e resolveram se dividir em 3 grupos. Então, o primeiro grupo ficou no comando do tenente João Bezerra, que ele ficou responsável para cercar o centro da grota. E o segundo grupo ficou no comando do sargento Aniceto Rodrigues, que ele ficou responsável para cercar o lado direito. E o terceiro, com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, que ele ficou responsável para cercar o lado esquerdo. Na hora H, o lado direito ficou aberto e o sargento Aniceto Rodrigues pegou direção ao contrário. Segundo relatos, ele pegou de propósito porque no momento ele temeu de chegar até a grota. Então, lá na grota, nessa noite, se encontravam 35 cangaceiros. Desses 35, 24 conseguem fugir pelo lado direito que o sargento deixou aberto. Desses 35, 30 eram homens e 5 eram mulheres. Dessas 5 cangaceiras, 3 conseguem furar o cerco, que foi a cangaceira Sila, a Adília e a Dulce. Maria Bonita e Enedina não conseguindo fugir, morrem lá dentro da grota. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver cruzes e placas em homenagem aos 11 cangaceiros que lá foram mortos, que foi Maria Bonita e Lampião e mais 9 de seus cangaceiros. Vocês também vão ver uma cruz e uma placa recente, que é do soldado Adrião Pedro de Souza.
Adrião Pedro de Souza, ele foi morto lá dentro da grota, no dia da emboscada, e foi o único corpo a ser retirado da grota. A volante, quando chegou com o corpo de soldado na cidade de Piranhas, alegou que tinha sido os cangaceiros, mas na verdade foi um colega de farda que o matou. Aí, nos livros, relata a história do soldado e fala que a morte do soldado foi conhecida como um amigo, já que foi um colega de farda que o matou. Então aí, um soldado por nome de Marques, de Elias Marques, fazia parte do grupo do sargento, procurou o escritor Antônio Vilela e fez relato de tudo que aconteceu aqui na manhãzinha do dia 28. Então ele fez relatos da morte do soldado e dizendo que achava injusto o fato assim, que o soldado estava sendo esquecido dentro da história do cangaço, porque sempre a história do cangaço relata 11 mortes. Então o soldado falava, por que não 12? Já que o Adrião morreu no mesmo dia e no mesmo momento. Então eles chegaram aqui, um dia de sábado, no dia 23 de julho de 1938. Só que Curisco não ficou nesse local, porque Curisco não gostava, que ele achava aqui muito perigoso. E já Lampião se sentia bem aqui, já era pela terceira vez que ele vinha para esse local, porque ele se sentia seguro, estava em terra de amigo, coiteiro, então para ele estava beleza. Mas só que Curisco chegava a falar que aqui parecia cova de defunto, porque Lampião gostava de se acoitar nesse local. Porque ele disse que viesse por cima tinha uma boa visibilidade, como aqui era baixo, que viesse por cima atacaria com facilidade e eles ficavam sem nenhuma chance para revidar. Então aí Curisco seguiu com seu grupo para Lagoas, para uma fazenda bem próximo daqui, por nome de Emendada, e marcando o dia do retorno. Chegando o dia do retorno, Curisco não teve como vir, porque o barqueiro não compareceu para atravessar ele para Sergipe. Então aí Lampião, mesmo não gostando de ficar vários dias no mesmo lugar, ficou à espera de Curisco, porque ele tinha um plano para colocar em prática e só com a presença de Curisco. Então aí no dia 27 de julho, um dia de quarta-feira, que era o dia da Feira Livre da cidade de Piranhas, ele resolveu chamar o Pedro de Cândido para a grota, e então aí ele passou 1000 contos de réis para o Pedro e fez um pedido a Pedro, que ele fosse até a Feira Livre de Piranhas, fizesse compra de mantimentos, porque os mantimentos dele estavam pouco, ele estava com 35 e Curisco estava para chegar, então não ia dar. Então aí foi quando o Pedro foi até a feira. Chegando na feira ele não disfarçou, só fazia compras de sacadas e fardos, meio mundo de fardos, só comprava de vários quilos. Então aí chamou a atenção da população. E na feira se encontrava um senhor por nome de Joca Bernardo. Joca era amigo e coiteiro de Curisco, mas era inimigo de Pedro, que ele tinha uma inveja de Pedro por a confiança que Lampião dava a Pedro. Então aí ele resolveu ir para a delegacia. Chegando na delegacia, encontrou o sargento Aniceto Rodrigues e falou o que estava acontecendo na feira e ainda disse, olha, aperta o Pedro, que o Pedro sabe do paradeiro de Lampião. Então aí foi quando... Então aquele filme de Lampião é tudo mentira. Olha, o único filme que eu acho assim que se aproxima mais é o Baile Perfumado, que ainda se aproxima um pouquinho da versão que a gente vê nos livros e, assim, depoimento de pessoas que viveram a época, de sobreviventes, cangaceiros, de ex-soldados da época. Então, aí o sargento Aniceto Rodrigues foi até a feira. Chegando lá, ele fez o diferente, não apertou o Pedro, ele passou um comunicado falso, falando para a população que ficasse tranquilo, que ele com seus homens, com seus soldados, estava indo até a cidade de Canapi para dar cabo de Lampião, que estava prestes a atacar a cidade. Então ele falou isso porque saberia que esse comunicado ia chegar até os ouvidos de Lampião através do Pedro. Lampião ficaria tranquilo e ele teria mais tempo para bolar o plano como chegar até Lampião. Então foi isso que aconteceu. Então quando Abidão percebeu a presença do Amoroso, se assustou, porque o Amoroso não estava vendo o Abidão, mas o Abidão estava percebendo o Amoroso bem de perto. Então ele ficou nervoso. Então aí foi quando ele quebrou um combinado, que lá no Alto das Perdidas, o combinado foi, quem daria o primeiro tiro era o tenente avisando que estava no momento do ataque. Aí foi quando ele disparou a sua arma, nervoso, pegou de raspão na cartucheira do Amoroso, mas chegando a ferir o Amoroso. O Amoroso saiu gritando, não desceu para cá, saiu gritando de lá, macacos, macacos, para chamar a atenção de quem estava aqui. Mas só que nesse momento, a partir do primeiro tiro, então todos começaram a atirar. Então já estava saindo o tiro dos dois lados da grota, tanto dessa direção quanto do lado de lá. Então aí Lampião estava dentro da sua tenda, não estava entendendo o momento que estava acontecendo, porque quem estava para chegar era Curisco, e Curisco não ia chegar assim atacando.
Então aí foi quando ele saiu debaixo da sua tenda e foi alvejado com 3 tiros. O primeiro na região umbilical, do lado esquerdo, outro no ombro esquerdo e o fatal que foi na cabeça. Maria Bonita, baleada, próxima à virilha e no ombro esquerdo. Esse relato é do soldado por nome José Panta de Godoy, que ele esteve aqui e também deu uma entrevista no ano de 1992, na Globo, no programa, aquele Globo Repórter. Então aí ele falou que os tiros durou entre 10 e 15 minutos, quando tudo se acalmou, desceram para dentro da grota. Chegando na grota, vendo que Lampião estava morto, então para eles foram motivo de comemoração. Aí, segundo ele, foi quando o aspirante percebeu que Maria Bonita estava viva, apenas baleada, mas estava lúcida. Então ele ordenou a José Panta de Godoy que o decapitasse ela com vida, não atirasse. Então ele disse que se aproximou dela, puxou ela pelos cabelos, ela começou a suplicar, ainda falou da filha dela, que é a Expedita Ferreira, que nesse encontro vive em Aracaju com 89 anos, mas ele disse que nada escutou. Puxou seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e decapitou ela com vida. Então aí o repórter ainda fez uma pergunta: qual foi a sua sensação? Ele disse: para mim nenhuma, porque na época era normal praticar esse ato. Então ele disse que para ele foi mesmo que decapitou a cabeça de um bode. Então ele disse que precisava de uma prova viva, que realmente tinha matado o rei do cangaço. Como andava em pequenas embarcações, não tinha como levar os corpos. Então aí também a cabeça de Lampião estava a prêmio. E o governador da Bahia, Landolfo Alves, colocou um anúncio que quem desse cabo da cabeça de Lampião teria 50 contos de réis em prêmio. Então aí eles tiveram a ideia de decapitar os demais, colocar suas cabeças dentro de uma lata com querosene e cal para ajudar na conservação, levaram para a cidade de Piranhas e lá elas foram expostas na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura da cidade, só que hoje a escadaria se encontra na lateral, na época ela era de frente. Então depois dessa exposição em Piranhas, eles resolveram expor em várias cidades do estado de Alagoas. Depois de Alagoas trouxeram para cá, para Sergipe, e de Sergipe seguiram para a Bahia. Chegando em Salvador, colocaram essas cabeças no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Elas ficaram expostas há 30 a 31 anos para uma pesquisa. Em 69, por ordem do governador da Bahia, essas cabeças foram liberadas para serem enterradas. Então foram enterradas mesmo lá em Salvador, em um cemitério por nome Quinta dos Lázaros. Só que em 2002, Expedita Ferreira entrou com ação na justiça e conseguiu a guarda dos crânios dos pais. Então aí ela trouxe para Aracaju, mas até hoje ela se mantém em silêncio. Ninguém sabe realmente o que foi que ela fez. Se ela chegou a enterrar ou se encontra guardada em algum local. Então, por 5 dias, eles tinham que seguir. E não tinha como levar a bebê, né? Que Lampião falava que choro de bebê era igual chocalho de cabra que se ouvia as léguas. Então, não tinha esses relatos assim na internet, muitas vezes sem contradição. Agora, aqui no livro do Antônio Vilela, eu vi relatos desse sobrevivente. E assim, Bom, então isso aí foi um pouquinho da história do cangaço aqui em Piranhas. Bom, na verdade isso aqui não é Piranhas, né? Piranhas é lá do outro lado. Esse lado já pertence a Sergipe. A cidade estava escrita ali na placa, que eu já me esqueci. Porque acho que tem o nome de uma pessoa. Agora voltamos lá para o restaurante para pegar o barco e seguir para Piranhas, onde dormimos hoje, e amanhã seguimos para Maceió. Então essa daqui é a casa do Pedro, que era o coiteiro de Lampião. Coiteiro é a pessoa que dava coito. Não, mentira. Acoitava. Que escondia o Lampião. Assim como aquela galera que escondeu o Lázaro aí numa história recente aqui do Brasil. Então aqui morava o Pedro. E ainda está conservada mais ou menos a casa dele. Creio eu que não é totalmente original, porque tem madeira quadrada, bonitinha aqui, ó. Aí aqui uma foto da fazenda, onde o cangaceiro Corisco matou e degolou 6 pessoas inocentes, porque o Pedro falou que era essa gente aqui que tinha dedado o Lampião. E o Pedro, sobrinho do Durval e Pedro Cândido, esse aqui é um sobrinho do cara. Esse restaurante aqui, vocês estão vendo, que a gente almoçou, é da 3ª geração do Pedro, aquele que deu acolhida pro Lampião aqui, e que a polícia pegou ele, torturou
riscou de faca a barriga dele, arrancou as unhas dele, até que ele falou onde é que estava o Lampião. E aí veio pra cá a tropa e matou 11 cangaceiros e um policial que acabou morrendo por fogo amigo. Dizem que a morte dele já estava encomendada e com isso era a oportunidade certa para este amigo matar ele nessa troca de tiro com os cangaceiros. Aqui algumas armas da época, o rádio lá, os banquinhos, rede, mala, as coisas de época aqui. Pro barco navegar mais um pouquinho pelo Velho Chico e começar o retorno para casa. E olha só que legal que é o restaurante aqui, vista pro Velho Chico. Então acabou o passeio, chegamos aqui, o hotel fica ali pra cima, a gente vai a pé até ali e à noite vamos de novo para o centro de Piranhas, talvez aí jantar alguma coisa, eles tomar uma cerveja, eu vou só acompanhar. Aí tá o pessoal, um pouco vai comer alguma coisa, é isso aí. Lá de Recife também marcando presença. Recife.